Lenormand sob a ótica junguiana. E Jung é uma das grandes referências dentro da leitura de mãos também. Então, o Jean falar de Jung dentro do referencial da iconografia do Lenormand, assim, gente, é demais. Então, Jean, a palavra é sua, te agradeço imensamente de você estar conosco. E vamos lá. Andréia. Obrigado a vocês todas, todos. Infelizmente, não tive como ficar desde o início do evento. Eu estou numa fase de término de provas, de trabalho de faculdade. Ontem mesmo também dei um curso até às 7 horas da noite. Eu peguei aqui as palestras assim da metade para cá. Gostei muito de todas, né, que eu pude assistir. Mas especialmente da Renata Tan, que vai fazer uma ponte, de certa forma, com o que eu vou conversar com vocês agora, né? Eu vou compartilhar a tela, veja se aparece direitinho para vocês. Aparece aí direitinho? Ok, gente. Sim, perfeito. Não sei se abrindo aqui, abriu direitinho, né? Gente, esse tema ele vai passar pelo viés um pouco da pesquisa sobre arquétipos e simbologia. E falar de Jung sempre, em poucos minutos, não dá para a gente poder concluir o tema de forma satisfatória. Mas, para quem não conhece Carl Gustav Jung, ele foi um contribuidor de Freud, ele se tornou um psiquiatra e posteriormente psicanalista, e depois criou uma linha independente chamada Psicologia Profunda, posteriormente chamada Psicologia Analítica Junguiana. O Freud se baseava muito na questão do contexto da sexualidade. E o Jung não deixou de ver isso, mas ele se debruçou muito sobre a questão religiosa, mitológica, cultural humana. Então, a gente falar de arquétipo, falar de simbologia, é atravessar também em relação a esses assuntos. Para a gente poder entender a visão junguiana para o próprio Lenormand, vamos aqui situar historicamente, falar da Marie-Louise von Franz. A Marie-Louise von Franz ela foi uma secretária de Jung, uma contribuidora, inclusive uma das que escreveu uma obra conjunta com Jung, que é o Homem e seus Símbolos. A von Franz ela se debruçou sobre temas como conto de fada, mitos, mas também sobre adivinhação. E, em 1980, ela publica essa obra chamada Adivinhação e Sincronicidade, que no Brasil foi publicada em 85 pela editora Cultura dos Pensamentos, que trata da utilização dos oráculos dentro da visão, tanto da sincronicidade, também acho, tanto como a questão relativa à aplicação da adivinhação como uma fenomenologia psíquica. Então, a von Franz ela morreu em 98 e deixou esse legado. Ela naturalmente pegou um gancho um pouco do Jung. Jung, quando em vida, ele se dedicou mais ao I Ching, que é um oráculo de vertente chinesa, e cita muito vagamente o tarô numa obra chamada Os Arquétipos, o Inconsciente Coletivo. E ele fala uma coisa bem interessante numa das frases desse livro, que fala que as imagens do tarô são derivadas dos arquétipos da transformação. E aí eu lanço um desafio aqui para vocês, que o Lenormand ele é derivado dos arquétipos da transição. E eu vou explicar qual é a diferença entre os arquétipos da transformação e os arquétipos da transição. Tá? Esse livro aí está no mercado, não é difícil vocês conseguirem, recomendo para a leitura. Tá? É um livro que dá um entendimento muito da fenomenologia dentro da visão junguiana, da utilização de oráculos, né? Aqui não entra o Lenormand, mas entra outros, como o tarô, a astrologia, o Xing, a quiromancia, a numerologia, né? Mas esse estudo que eu tenho sobre o Lenormand, sobre a ótica junguiana, não é um estudo que vamos dizer assim, original. Tem uma pesquisadora brasileira chamada Denise dos Santos Campos. Essa é uma pesquisadora que ela publicou em 2017 na Universidade Complutense de Madrid esse tratado, esse artigo, né, chamado Jung e La Barrage Gitana, né, uma análise dos símbolos arquetípicos das cartas. Né. Esse estudo ele está disponível nessa fonte que eu deixei aqui para vocês, em PDF. Ele faz um esmiuçamento da simbologia
e da valorização arquetípica das lâminas, das lâminas das cartas do baralho cigano. Tem um microfone aqui, Marcelo. Nesse caso aqui, uma coisa que é importante dentro dessa visão da pesquisadora, é uma pesquisadora brasileira, é uma pesquisadora que ela tem uma formação em psicologia e filosofia, ela é doutoranda atualmente em filosofia, e ela faz um aprofundamento tanto da vertente filosófica como na vertente junguiana das cartas do baralho cigano, ou dito Lenormand. Tá? Ela hoje atua em Curitiba, aqui no Brasil, ela é uma pessoa jovem, ela se formou entre 98 e 2004 em psicologia, então ela é bem recente dentro dessa área de pesquisa, porém ela tem um tratado, ela tem um conteúdo muito rico, que vale a pena ser pesquisado. Então, falar dessa pesquisa, eu me baseei. Claro que tem coisas que são muito meu olhar, da minha percepção, inclusive eu atuo como professor de psicologia analítica, e eu peguei e atravessei alguns conteúdos dela com os meus, fazendo, digamos assim, uma comparação. Né? Primeiro, a gente tem que entender sobre o conceito de arquétipo, que é o conceito que vai moldar aqui esse conteúdo. Né? É muito comum das pessoas confundirem arquétipo com imagem arquetípica, porque as pessoas falam que o arquétipo do baralho de tarô, o arquétipo do baralho cigano, do Lenormand, quando o arquétipo é irrepresentável, ele não tem como ser ilustrado, ele só vai ganhar uma formação de imagem, baseada no seu contexto simbólico, a partir do momento que entra em contato com uma cultura, a partir do momento que entra em contato com o inconsciente pessoal de cada um. Aí sim vão se manifestar os conteúdos desses arquétipos, que é chamados símbolos, que agregados entre eles vão formar as imagens arquetípicas. Então, o termo arquétipo se origina do termo grego arché, que remete a algo antigo, que é o arcaico, o primordial, primitivo, né? Que é um modelo de alguma coisa, é uma ideia. Quando a gente pega Platão, e quando Platão ele faz aquele trabalho, né, sobre o mundo das ideias, através do mito da caverna, ele vai falar que o arquétipo é exatamente uma formação de ideias originais. E quando a gente pega também Kant, né, que é um filósofo, o filósofo Kant ele vai trazer a ideia de arquétipo como uma expressão divina, uma expressão sagrada. Então, a gente tem duas maneiras de ver arquétipo, né, independente do Jung. O Jung já vai falar, não, arquétipo vem de duas fontes, duas, vamos dizer assim, estruturas da linguagem, que é o arqué, que é o original, o primitivo, e o tipótipo, que é uma marca que não pode ser apagada. Então, os arquétipos são modelos amorfos que não têm, digamos assim, uma representatividade, uma ilustração, que somente quando chegam realmente em contato com as camadas do inconsciente pessoal, dentro das culturas, as pessoas vão começando a desenvolver uma noção dessa representação. Tá? Então, ele toma realmente forma a partir do momento que a cultura se apropria dessas imagens que são primordiais, vem há milênios fazendo parte da humanidade. Então, dentro das postulações do Jung, o arquétipo faz parte de um universo chamado inconsciente coletivo, que é uma espécie de arquivo universal que contém todas as memórias, experiências e todas as vivências do ser humano desde os primórdios, desde que o ser humano se tornou consciente em si mesmo. A gente vai falar aí, começa a falar do Homo sapiens, mas temos algumas espécies anteriores, como o Homo habilis, que começou a utilizar ferramentas, que começou a ter uma noção de autoconsciência. Né? Então, quando a gente fala do arquétipo, a gente tem que separar daquilo que é a imagem arquetípica. Né? A imagem arquetípica ela é uma derivação do arquétipo, funciona como nó de concentração de energia psíquica. Então, ele vai desenvolver-se a partir de uma representação que tem normalmente viés artístico, porque uma das características do símbolo é se representar pictoricamente, ou seja, através de pinturas. Se a gente pega as pinturas rupestres, a gente tem uma representação primitiva, pré-histórica, das primeiras imagens. Hoje nós temos outras maneiras de representar essas imagens. A gente utiliza, inclusive, imagens através das mídias, através da internet,
né, projetados através de hologramas, né? Essas imagens elas ganharam outros status, mas não perderam sua essência. Elas têm os seus significados originais inalterados. Uma coisa que é interessante, porque a imagem arquetípica ela só agrega novos significados. Ela não perde os seus significados originais. Ela só agrega. Então, eu lembrei da Renata Tan falando da questão das imagens do Lenormand, e é uma coisa bem interessante, porque quando a gente passa a pensar no Lenormand como estruturas simbólicas que se diferenciam do tarô, essas imagens que são ali representadas, elas estão tanto ligadas aos emblemas como os brasões. Nós pegarmos os brasões, a arte da heráldica, que é a arte do estudo dos brasões, muitas dessas figuras que a gente encontra no Lenormand se encontra também nos brasões dos nobres, brasões de países, brasões de casas, né? Que tem um significado, cada uma daqueles símbolos que aparece na bandeira tem uma representação para aquela casa. Assim como a gente vê, por exemplo, na bandeira do Game of Thrones, de cada casa do Game of Thrones, isso aparece também na cultura europeia de forma vasta, né? Aí vocês podem perguntar, mas como é que surgiram essas bandeiras, esses brasões? Começaram a surgir a partir dos clãs, os primeiros povos primitivos que precisavam representar-se, principalmente a partir de forças ou elementos da natureza. Então, eles colocavam o raio, eles colocavam uma árvore, eles colocavam um lobo, eles colocavam um dragão, eles colocavam alguma coisa representativa, real ou mitológica, para representar aquele clã, aquela casa. E depois, com a organização da Idade Média, esses brasões foram ganhando, digamos assim, uma cultura mais ligada à realeza, à nobreza. Tanto que quem tinha um brasão era de uma família realmente ou reconhecida pela nobreza, pelos reis ou imperadores, ou uma família que já tinha um sangue, vamos dizer assim, nobre. Tá? Então é importante a gente distinguir isso. Outra coisa também de pesquisas minhas anteriores, as 36 cartas do Lenormand equivale a 36 santos da Igreja Católica representados. Isso é uma pesquisa que, inclusive, eu apresentei na mesa cartomântica anos atrás, em Copacabana, numa das apresentações que eu fiz. Cada uma das cartas tem uma representação emblemática de um santo que fez parte de uma mobilização da Igreja Católica na Europa. E esses santos são patronos ou patronesses de países. Então, são 36 países que se uniram, se integraram. Existia, assim, um rito onde as pessoas faziam novenas em relação a esses santos, né? As pessoas rezavam uma novena para cada um desses santos dos países, e correspondendo à diferença de dias, para os 365 dias nossos do ano, esses dias que não eram incluídos na novena eu considero dias profanos, dias que não eram considerados sagrados. Tá? Então, as imagens também do Lenormand são imagens que derivam dos chamados santinhos. E, posteriormente, o jogo, o tabuleiro, que é o jogo da esperança, vem desse rito simbólico, se alcançar a graça, se alcançar a ligação com Deus, principalmente a partir das últimas cartas, que remetem à fé, esperança e caridade, que são as 3 virtudes que estão relacionadas à igreja. Né? Nós temos as virtudes cardeais, né? E nós temos as virtudes teologais. A fé, esperança e caridade são virtudes teologais. Né? A caridade, o coração, a fé, a gente tem a figura da cruz, e a esperança, a figura da âncora. Então, essa representação também está num contexto emblemático. Quando vocês pegam os baralhos de Lenormand alemães, vocês veem o quê? Vocês veem que algumas cartas tinham poemas. Eles reproduziam esses poemas como orações que tinham nos santinhos. Então, os santinhos que tinham a oração do lado, às vezes de uma forma a representar aquele santo daquele país, porque era uma unificação contra o protestantismo na Europa, né? Lembrando que essa união das igrejas, a partir de 36 países e 36 santos, foi para enfrentar o luteranismo e o calvinismo que estava em plena expansão na Europa. Então, é importante pensar nisso também. Né? Então, a doutora Anísia da Silveira fala, né, que não importa, o arquétipo funciona como um nó de concentração de energia psíquica, quando essa energia em estado potencial atualiza-se, toma forma, então teremos a imagem arquetípica. Gente, a partir de hoje, não falem
que é o arquétipo do Lenormand ou do tarô. Fala que é a imagem arquetípica do Lenormand ou do tarô, que é fundamental fazer essa distinção. Tá? E aí a gente também tem que falar um pouco, eu fico pegando a barrinha de imagem aqui para você, de fotos dos vídeos de você, fico jogando porque o texto fica ocultado pela barrinha, eu fico toda hora jogando para um lado e para o outro. Então, quando a gente tem o conceito de símbolo, né, por exemplo, o que é símbolo? Né? O símbolo, ele é, na verdade, um termo que vem de símbolo, que significa o quê? Um tipo de signo significante. Isso também está relacionado com a linguística a partir de Saussure, que foi um importante linguista que desenvolveu o conceito de significante e significado. Então, quando vocês têm uma imagem, como bem falou a Renata Tanho, essa imagem, quando era lida no século XVIII, no século XIX, ela tinha uma noção muito cultural para a época. Quais eram as perguntas mais tradicionais que se faziam naquele tempo? Eu vou morrer, eu vou casar, vou ser rico, né? Quanto tempo vou viver? Será que a pessoa gosta? Não tem uma coisa que expande muito também para a questão de conhecer-se. Nós estamos mais linkados hoje com um desejo de sabermos quem somos e para onde vamos. Digamos que o Lenormand hoje agrega também uma fatia filosófica, porque eu sempre digo que qualquer oráculo, gente, ele tem uma tríade. É uma tríade que incorpora o aspecto filosófico, o aspecto simbólico, que a gente pode chamar também de psíquico, tá? Ou psicológico, e o aspecto que é pedagógico. Né? Por que ele é pedagógico? Porque essas imagens foram utilizadas durante muito tempo como forma de educação. Né? As pessoas usavam essas imagens para educar, para mostrar a importância de determinados segmentos dentro da cultura. Assim como no tarô você vê representações, por exemplo, de imagens de excertos da Bíblia, como a figura da torre, que é a Torre de Babel, como a figura do julgamento, que é o excerto do Apocalipse de São João. Né? No Lenormand também temos essas representações de uma forma mais simplificada, mas não significa menos importante ou menor em conteúdo. Tá? Porque aí eu vou falar o que é o arquétipo da transição. O arquétipo da transformação significa que as imagens que estão contidas no tarô, elas têm um papel de transformação cultural. E as figuras que estão contidas no Lenormand têm uma função de ponte social-cultural. Por isso que quando as pessoas falam que o Lenormand é um baralho fofoqueiro, é porque, na verdade, ele faz essas pontes de uma forma mais rápida que outros oráculos, por causa da versatilidade simbólica, pela sua função emblemática, ou seja, daquilo que vai trazer e remeter a pessoa imediatamente, já que seus símbolos, eles são símbolos menos complexos, eles são símbolos comuns a toda cultura. Né? Eles estão ali representados em todas as culturas. Né? Se a gente pegar a figura da cruz, mas cultura que não é cristã, tem cruz? Tem. Tem cultura que não é cristã, tem cruz. Por exemplo, os aborígenes australianos usam a cruz para representar a haste horizontal, a linha do horizonte, e a haste vertical, o caminho do sol e dos astros no céu. Ou seja, é outro significado que eles dão. Então, o símbolo ele vai representar algo que está ligado ao desconhecido, o oculto, o inconsciente, e que faz realmente analogia aos arquétipos, porque ele se nutre da significância desses arquétipos. Aí vocês podem perguntar, mas Jean, por que o arquétipo não pode ser ilustrado? Porque se eu falava a palavra mãe, a primeira coisa que vocês vão pensar é a mãe de vocês, certo? Agora eu vou falar assim, como é que eu represento a mãe universal juntando todas as mães que existem no mundo? Dá para fazer isso? Não dá. Então, essa imagem ela precisa ganhar status, ganhar significado, a partir do momento que ela for colaborada pela cultura local e ela também entrar em contato diretamente com o inconsciente de cada um. Aí a pessoa vai dar um sentido a essa imagem e aí vai virar uma imagem arquetípica. Por isso que aí vocês têm o sentido de imagem arquetípica, tá? A arte é a forma de mudar a roupagem do símbolo. É importante lembrar sempre isso. A arte é a roupagem de mudar o símbolo na sua expressão, na sua imagem. Ele não perde a sua essência. A gente pode falar, por exemplo, de Hércules hoje, mas a gente tem imagens equivalentes, simbolicamente falando, como dos heróis.
Se a gente pegar a força de Hércules e a força de um Shazam, ou a força de um, vamos dizer assim, de um Hulk, a gente poderia encontrar uma equivalência, porque nós continuamos a produzir mitos, nós continuamos a simbolizar, e se nós não simbolizássemos, se nós não mitologizássemos, nós enlouqueceríamos. Porque uma vantagem de quem trabalha com a imagem, seja o artista, o oraculista, o ritualista, ou qualquer pessoa que trabalha com o imaginário, é fazer a ponte entre o inconsciente pessoal e a consciência. Ou seja, fiquem felizes que se vocês estiverem sempre em contato com as imagens, vocês têm menos risco de enlouquecer. Tá certo? É uma forma de treinar a relação inconsciente e consciente. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens arquetípicas do Lenormand. Eu vou ser bem objetivo por causa do tempo, né? Estou preocupado com o tempo. Vamos lá. As imagens arquetípicas do Lenormand aqui que eu vou apresentar são algumas. Não é a ideia de passar todas, porque o tempo é curto. Mas vamos falar primeiro dessa imagem, que é a imagem do cavaleiro, né? Remete a uma imagem que é universal, milenar, que é a imagem do herói. Né? O que é dito aqui? O arquétipo do herói simboliza a pessoa que percebe um problema no mundo e sente um chamado interior para resolver esse problema. Encontra um mestre que lhe ensina poderosas ferramentas e lhe aponta o caminho. Então ele sai de sua zona de conforto e, vencendo seus medos, caminha em direção ao desconhecido. Né? Os heróis vão sempre nessa saga. Porque o herói ele tem uma característica, ele é um semideus, segundo as culturas antigas. Ele tem uma margem de um deus que se relaciona com uma mortal. Normalmente é um homem, né? Um deus que se relaciona com uma mortal, e nasce esse personagem, que é semideus, que tem tanto uma parte de um deus como uma parte de uma mortal. Né? E o cavaleiro vai representar... Aí vocês vão perguntar, mas como posso aplicar essa imagem arquetípica na minha vida? Ou seja, qualquer forma de meditação, de visualização, quando vocês precisarem adotar a postura do herói, né? Mesmo assim, hoje eu preciso ter a coragem do herói, eu preciso ter a iniciativa do herói, eu preciso ter o ímpeto do herói, eu preciso ter a comunicabilidade do herói. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a visualização da figura do cavaleiro, por exemplo, para incorporar psiquicamente essa força. Isso pode ser feito através de uma meditação, pode ser feito através de um desenho que a pessoa vai fazer, ou através de uma representação textual, não importa. O importante é que a pessoa entre em contato com a ideia primordial. Ela vai realmente fortalecer isso dentro dela. Hoje existem muitas técnicas no mundo que ensinam como trabalhar com a questão arquetípica simbólica. E como você aciona essas imagens arquetípicas para a sua autorrealização. Vamos falar de uma outra, que é a figura do trevo. A figura do trevo, originalmente, ela surge nos primeiros baralhos como uma figura de 3 folhas. Essa imagem que vai aparecer de um trevo de 4 folhas é uma imagem que vai aparecer mais para o início do final do século XIX e início do século XX. Os primeiros baralhos não tinham essa imagem necessariamente do trevo de 4 folhas. Então, os baralhos que vão surgir, né, a partir do século XIX em diante, vão incorporar a ideia de quê? De que o trevo ele representa a sorte. Mas a ideia do trevo remete à ideia de São Patrick, ou St. Patrick, né, ou São Patrício, padroeiro da Irlanda, que é um dos 36 santos que eu citei, né? Por isso que o emblema dele é o trevo, né? É um dos santos que é importante na questão do credo católico, né? E o trevo representa a trindade, que para o cristianismo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Originalmente, mãe, pai e filho. Porque vocês sabem, né? Que mamãe na trindade foi substituída para a pombinha cagona do Espírito Santo e acabou com a ideia da mãe. Transformou a pombinha, acabou com a ideia da mãe. Essa ideia patriarcal que foi instituída, né? E que derrubou a ideia maternal. E é interessante pensar que a trindade não é uma exclusividade católica. A trindade se encontra na cultura hindu, você encontra a trindade na cultura egípcia, você encontra a trindade até na nossa cultura indígena brasileira. Né? Então, a gente tem a trindade como símbolo quê? De equilíbrio, de perfeição, de manifestação de 3 forças, do divino,
manifestando a sua graça, né? Então, independente do trevo ter 4 folhas, o seu lado trino representa naturalmente a capacidade que a gente tem de encontrar uma sintonia perfeita com o divino, né? E quando é que a gente faz a mentalização do trevo? Quando a gente precisa estar muito centrado, muito equilibrado para tomar decisões. E a gente precisa entrar, como diz no popular, com o pé direito naquela situação. Então, é muito importante a representação aqui, a gente fala das moiras, das graças, das nornas, das eríneas, que são deusas, são divindades ligadas ao destino de várias culturas diferentes, né? E algumas versões de Morrigan, com a cultura céltica, né? Como também nós temos deusas de 3 faces, deusas também de trinas, e as deusas de 3 faces, como no caso Hécate, que é uma deusa ligada à bruxaria, né? E a representação de Diana na mitologia romana, cuja mitologia primordial, a mitologia original romana, Diana, que é uma deusa relacionada com a lua, né? Que é a Ártemis, na mitologia grega, ela tem 3 faces. Mas por que ela tem 3 faces? Ela não poderia ter 4? Gente, ela tem 3 faces, mas uma oculta. Lembra que quando a lua está nova, ela não se mostra a sua face. Quando ela está minguante, cheia e crescente, ela mostra as 3 faces. Mas quando ela está com a lua nova, não mostra essa face. Então, essa face é que nem a sefira a sefira oculta da Cabala, né? Que é da At, aquilo que você não pode ver, mas está lá, entendeu? Então, a manifestação dessas 3 faces é uma representação exatamente de 3 modelos, de 3 formas da mulher se manifestar, né? Por isso que o Jung dizia que a mulher tem ânimos e o homem tem uma ânima. O homem só tem um modelo feminino projetado para ele, a mãe. Vocês, mulheres, têm ânimos, várias manifestações do masculino interior, que significa o quê? Você se desdobra em vários papéis. Quando vocês falam assim para o homem, procura tal coisa, ele fala, não acho, vocês vão lá e acham rapidinho. Já aconteceu isso com vocês? Com criança ou com filho, né? Por quê? Porque o homem é focado, ele só tem um modelo focal. A mulher ela tem uma visão panorâmica. Até porque, na Idade da Pedra, se a gente parar e pensar, o homem ia para a caça e a mulher cuidava das crias dentro da caverna. Aquelas pinturas rupestres não foram feitas por homens, foram feitas por mulheres. Hoje, a antropologia, a arqueologia já prova que essas pinturas são feitas por mulheres. Ali, por contato com alucinógenos, enteógenos, enfim, elas entravam naquele estágio de alucinação, né? Ou de iniciação, e fazia aquelas manifestações ali com sangue ou com extratos de minerais ou de árvores para fazer na pintura da caverna. E aí a mulher que cuida da cria, que tá dentro da caverna, ela tem que ter o quê? Olhar panorâmico, não tem? O bicho que está do outro lado, né? Tem que ter essa atenção. O que ela tem que ouvir, o que ela tem que prestar atenção. Por isso que vocês têm muito essa coisa de viver vários papéis. Então, quando vocês pegarem o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a biografia de Jung, vocês vão ver que ele explica isso, que a mulher tem ânimos porque ela tem várias maneiras de se manifestar, né? Depois, nós temos, vamos falar da árvore, que é a grande mãe, né? O símbolo da grande mãe é o símbolo da grande nutrição, da grande proteção, da grande geração, né? Quando a gente precisa ancorar a imagem arquetípica da árvore, a gente precisa resolver BO dentro da família, a gente precisa ancorar. E a gente precisa, às vezes, também criar raízes nas coisas. Uma pessoa que reclama assim, puxa, eu tenho dificuldades de me estabelecer num lugar, eu não fico num relacionamento, eu não fico num emprego, eu não consigo fixar assim, alguma coisa, a árvore ajuda, né? Não é como a âncora. A âncora ela tem um papel muito mais de você fortalecer assim, alguma coisa. A árvore não, ela suga o alimento do solo e leva através da seiva ao ponto mais alto da copa, né? Essa representação da mãe é exatamente isso, nutrir, proteger, acalentar, dar o fruto. Então tem muita essa simbologia por detrás, né? É muito importante lembrar que a árvore, em várias culturas antigas, como a cultura, por exemplo, céltica druídica,
ela tem uma representação muito do feminino, né? E aí tem um grande guardião das árvores, eu não sei se você já ouviu falar, de Green Man. Quem já ouviu falar de Green Man é um rosto todo modelado por folhas de carvalho, né? Ou folhas de teixo, de árvores locais ali da Irlanda, da Gália, na antiga, né? Então, é o grande guardião da grande mãe, né? Simbolicamente falando, aquele que guarda a floresta, né? Para nós aqui no Brasil é o curupira, né? Que guarda a floresta. Ou caipora, como vocês preferirem. Depois nós temos o arquétipo da sombra, a imagem arquetípica da sombra, que é a cobra. A cobra, ela acaba sendo um elemento que ganha um pouco esse lado sombrio, primeiro porque ela tem esse aspecto traiçoeiro. Para vocês entenderem, o arquétipo no inconsciente pessoal da sombra, ele funciona como um filtro. Tudo aquilo que o ego, a consciência da pessoa rejeita, a sombra toma, absorve e potencializa. O Jung tinha uma coisa bem interessante para falar da sombra, que ele dizia que a sombra é como nossas costas. Todo mundo é capaz de ver, menos a gente. Né? Então, aquilo que não podemos realmente ver. E aí é considerado negativo por quê? Porque aquilo que a gente rejeita ou tem medo. Aquilo que a gente rejeita ou tem medo, né? A gente acaba criando um monstro. Por isso que o Jung diz, a sombra não é negativa. A sombra é apenas ignorada. Se ela é ignorada, ela potencializa os complexos, aquilo que você não tem bem resolvido dentro de você. Quando é que você faz a visualização da serpente? Quando você precisa ser muito astuto, você precisa ter uma capacidade de enfrentar uma situação que exige uma articulação, que exige você caminhar com calma para saber o momento de agir. Tá? Então, tem essa representação muito forte por trás da cobra ou da serpente. Né? Então, não é ruim. No entanto, vamos lembrar uma frase de Jung, não adianta você visualizar imagem de luz, é importante tornar consciente a sua escuridão. Né? Se você fica só visualizando imagem de luz, mas você não enfrenta os seus demônios internos, não faz as pazes com a sua serpente, você acaba sendo picado por ela. Então, você precisa aprender a lidar com a tua serpente. Né? Saber usar da sedução, saber usar da perspicácia. Nós temos a serpente dentro do rito cristão, que está ligada a Lilith, está ligada ao rito do paraíso, mas também temos a serpente do caduceu de Hermes, a Ida e a Pingala. A Ida é a imortalidade, a Pingala é a mortalidade. Né? Quando Esculápio rouba a serpente do caduceu de Hermes e começa a ressuscitar os mortos, ele usa a serpente Ida, que é para poder exatamente levantar todos aqueles que estavam mortos. Então, uma das coisas que a cultura hindu fala é da serpente Kundalini, que é a serpente de fogo que corre da base da coluna até o topo da cabeça. Isso tem muito a ver com libido, gente. Libido não é só energia sexual. Libido é energia criativa, é vontade e potência, como diria Nietzsche. É a capacidade que a gente tem de realizar as coisas pelo nosso desejo e pela nossa vontade. Libido pode ser desejo de dormir, comer uma coisa gostosa, comprar aquela bolsa que você muito deseja, desejar alguém, transar e também realizar grandes sonhos. A gente não acorda se não tiver energia da serpente, porque a serpente precisa se movimentar, porque se ela ficar todo o tempo parada, ela também não produz energia, ela precisa produzir energia. Ela precisa se movimentar, ela precisa se deslocar. Então, a gente precisa dessa energia da serpente também na nossa vida. Tá? O caixão é a imagem arquetípica da morte, né? Traz muito essa representação da transição, essa ideia de que não precisa se pensar no fim, mas precisa se pensar em algo que vai ser ressignificado. Esse texto do Jung, A Alma e a Morte, 1934, ele trata que a figura da transição da vida e da morte é como o sol no céu. Quem conhece a história do escaravelho do Antigo Egito, chamado Kefra, que é um escaravelho sagrado, os egípcios observavam muito o que acontecia na natureza para poder representar os deuses. Eu vou dar um exemplo de dois aqui. Primeiro, Kefra, tá? Que é o escaravelho. Eles viam que o escaravelho rolava uma bola de esterco até depositar num buraco onde as larvas daquele escaravelho se alimentavam de excrementos. Dali nasciam os novos escaravelhos. O que os egípcios achavam? Que o escaravelho morria e renascia daquele buraco.
E daí, o escravelho rolando essa bola de esterco é como o sol no céu, fazendo esse trânsito do leste para o oeste, da vida para a morte. Então, o oeste representa a morte, a vida representa o leste, onde nasce o sol, a parte oriental. Uma outra coisa que é interessante é Anupu, ou Anubis, que vocês devem conhecer, que é o deus chacal. Por que que os egípcios atribuíram a Anubis o deus da mumificação? A primeira mumificação que houve foi de Osíris, né? Destroçado pelo seu irmão Sete. Ele vai fazer essa analogia porque quando as múmias sofriam aquele processo de desvisceração, tirar as vísceras e colocar em canopos, aí deixava só o coração dentro do corpo da múmia, deixava ela secando ao sol com ungüentos, com perfumarias e tudo mais, os chacais pegavam esses corpos para comer e levavam embora. E aí eles ligaram, pô, se o chacal leva para comer, aí eles são deuses que vão mumificar esses múmias, eles vão levar para o reino submundo, eles já vão tratar dessa múmia de alguma forma. É muito interessante essas analogias que acaba a gente encontrando. Então, a morte, ela como um arquétipo de mudança de paradigma, vamos colocar dessa forma, significa que algo em nós tem que morrer para algo renascer. Tá? Eu acho que a simbologia da morte ela tem muito a ver com essa ideia de que não existe um fim em si, mas existe sempre a chance de um recomeço, que é a ideia que tem aqui do renascer do sol todo dia. Né? O arquétipo, ou imagem arquetípica do Puer, que é a criança interior, está relacionado com o eterno jovem. Quando você tem o Puer mal trabalhado, você tem um problema com a imaturidade. E aí eu deixei de citar. Quando é que você usa a imagem do caixão? Quando você precisa fazer uma mudança significativa na tua vida. Fazer uma transformação, cortar algo que você está com dificuldade de cortar. Aqui, para Puer, é quando você precisa de leveza, você precisa de ludicidade, você precisa de simplicidade para tratar as coisas. Quando você está muito triste, amargurado, ranzinza, né? Quando a gente começa a ficar muito borocochô, como a gente diz aqui no Brasil, a gente visualizar a figura da criança traz a alegria original. Então, a criança vai representar o quê? O lado da inocência, mas também vai ligar-se ao processo da criação. Tem uma frase que diz: a criança cria, o adulto adultera. Né? Então, a gente está sempre com tendência a querer modificar a bel prazer tudo que acontece, enquanto que a criança, na verdade, ela tem sempre a chance de recriar-se ou criar. O perigo da criança é cairmos no complexo de Peter Pan e não sairmos da imaturidade. Então, é necessário a gente lidar com essa questão da imaturidade e equilibrar com Sênex. Sênex é o quê? Ele é a representação do que é antigo, do que já está consolidado. É a própria figura da montanha. O Sênex é a montanha, é aquilo que já é antigo, consolidado. Né? Então, quem é mais ligado a Sênex tem mais dificuldade de mudar. É mais, como diz uma frase antiga de um político, imexível. Né? Não quer realmente mudar de ponto de vista. Né? Tem uma tendência à rigidez, tem uma tendência à intransigência. A raposa faz uma ligação com a imagem arquetípica, o arquétipo do trickster. O que é o trickster? É o brincalhão, é aquele que é esperto, aquele que é sagaz. Se vocês pegarem as fábulas de Ésopo, né, ou de Esopo, como também alguns chamam, a figura de trickster pode ser a figura da raposa, né, nas fábulas, como também a figura do corvo, né, a figura do palhaço, o coringa, que a gente tem hoje na nossa cultura. A gente tem a representação daquele que é esperto, que é sagaz, aquele que sabe levar na lábia, aquele que é articulado. Né? E usar o trickster é quando a gente precisa ser mais esperto. A gente precisa visualizar a figura do trickster, a gente tem que ser mais esperto para lidar com uma situação. Né? Incorporar isso em nós, fazer a visualização da raposa em nós. Você sabe que a raposa de 7 caudas, na cultura japonesa, é muito difundida, inclusive em desenhos animados, né? Animes, que hoje estão no mercado. Porque a raposa, para eles lá no Oriente, não tem uma representação negativa, tão negativa como no Ocidente, que é aquela coisa do ladrão, daquele que tira vantagem, da lei do Gerson. Não tem essa cultura. Lá, ela tem um caráter sagrado.
ela tem um caráter que representa também as forças do fogo. Essa pelagem, que ela tem esse tom, né, castanho avermelhado, simboliza as forças do fogo. Então, significa a capacidade que ela tem de alterar as realidades, né, a partir de novidades. Quando a pessoa tem a necessidade também de buscar novidades, a figura da raposa é muito útil. Está ligada ao humor, está ligada à astúcia, está ligada à brincadeira, está ligada à capacidade de fazer as coisas se tornarem mais tranquilas, num sentido engraçado, porque ele tem um tom satírico, né? A raposa também tem um lado cínico, tem esse lado do cinismo presente nela, do tipo, essa situação aí, vamos fazer essa situação se tornar engraçada. É o que está acontecendo hoje na política do Brasil, né? A gente está vivendo o lado daqui, do lado esquerdo, né? O lado da esquerda está fazendo uma piada com o aspecto da direita com a raposa, né? E o que está acontecendo, né? Uma simbologia. Aqui nós temos a seguir a figura do homem e da mulher, o ânimos e a ânima, que representa o quê? Representa o homem tem uma ânima, que é o modelo feminino primordial. Isso nada tem a ver, gente, com sexualidade, tá? Porque se confunde muito a ideia de que a psique tem sexo. Não, a psique não tem sexo. O próprio Freud diz na sua pesquisa que todos nós nascemos bissexuais e a sexualidade vai sendo construída, né? E aí uma pesquisa que eu tenho feito, inclusive para a faculdade, em relação à população LGBT, né? LGBTQIA+, agora tem mais uma letra, né? Que quando uma pessoa nasce de um sexo, ela obrigatoriamente tem a sua ânima, o seu ânimo oposto. Não, veja bem, gente. Quando uma pessoa psicamente se identifica com uma determinada orientação sexual, o seu modelo interior vai ser equivalente à sua orientação, e não seu sexo biológico. Para a gente fazer essa distinção, tá? Porque senão, todo mundo que nasce com pênis tem uma ânima, todo mundo que nasce com uma vagina tem um ânimo. Não, não é assim que funciona. Tá? Isso tem a ver com a orientação de cada um, porque a orientação é a psique, né? É uma manifestação interior, é uma manifestação da psique. Então é importante olhar também nessa direção, né? Porque o ânimos dá o quê? Normalmente a mulher, de uma forma geral, não importa se essa mulher ela é biológica ou construída, ela vai ter aquela coisa da coragem, do ímpeto, da decisão, da força, enquanto no homem a ânima vai trazer o aspecto mais da sensibilidade, da maleabilidade, da delicadeza. A ânima no homem foi muito castrada ao longo dos séculos, né? Principalmente pela religião. Por isso que constitui isso muito essa ideia de que o homem não chora, né? O homem não pode isso. Agora que o homem está resgatando novamente sua ânima, né? De uma forma ou de outra. Ainda está demorando, mas está a caminho. Nós temos aqui a imagem do Sol, que é uma representação do self, ou do si mesmo. O self, gente, é o arquétipo do divino presente em nós. Ele é o centro da psique. Ele é um importante arquétipo no inconsciente coletivo e pessoal. Ele é um arquétipo centralizador. Significa de onde a gente vem e para onde a gente volta. Porque o ego, que é o centro da vontade do ser humano, deriva do self. E ele desponta quando a criança vai pequenininha crescendo, esse ego vai formando-se. Ele espelha o self. O ego, então, tem uma noção de que ele é divino. Mas quem é divino de verdade é o self. E do self nós temos uma imagem da Imago Dei, que é a imagem do divino, representado, por exemplo, pelas culturas antigas, como o sol. Se vocês pegarem as culturas pré-colombianas, egípcia, mesopotâmica, ou cultura, por exemplo, romana, grega, vocês vão ver o sol sempre muito central. Seja na figura de Ra, seja na figura de Apolo, seja na figura de Brahma, não importa. Toda vez que o Sol é representado, ele vai representar um elemento centralizador. Então, o self tem essa capacidade, né, de integrar, de fazer com que a gente consiga buscar a inteireza de nós mesmos quando a gente se sente perdido, a gente não sabe o que fazer da nossa vida, quando a gente tem medo de tomar certos posicionamentos. Visualizar a figura do Sol é nortearmos, buscarmos o nosso norte. Sabemos que direção que nós vamos tomar, porque o Sol tem um movimento muito regular no céu.
Ele só muda em relação ao quê? A inclinação da Terra em relação às estações. Mas o movimento dele é regular, sempre de leste para oeste. Tá? Então, toda a psique, toda a personalidade é baseada no espelhamento do self. E para onde nós vamos voltar, e segundo Jung diz, através da nossa individuação. Dentro dessa esfera, sempre é importante lembrar, gente, que a visualização ela é sempre feita de forma criativa. Como eu falei, pode ser feita através da meditação, ou através de escrever um poema, ou através de uma pintura, ou através de uma música, não importa. Aquilo que vai fazer com que vocês se sintam integrados com o símbolo. Tá? Dito isso, eu agradeço a paciência, né, a atenção de vocês, e deixo aqui, se tiver algum tempinho, não sei, André, se tem algum tempo, para perguntas. Aqui eu não consegui abrir o chat, mas se você puder... Temos tempo para pergunta. Beleza. Deixa eu olhar aqui o chat. Fala um pouco mais, eu estava digitando Peter Pan, exatamente quando você falou Peter Pan. Fala um pouco mais sobre Peter Pan, por favor. Olha, o Peter Pan, no seu conto original, ele é um conto que quem é o inimigo, quem é o vilão, é o Peter Pan e não o Capitão Gancho. Tá? Então, ele é uma criança sombria. Por que ele é uma criança sombria? Porque ele não permite que nenhuma criança cresça. Ele quer monopolizar a infância. Então, ele se torna o quê? Como fosse um gênio, né? Um Jin, né? Um gênio do mal. Ele tem aquela característica, inclusive, do Jin, que é aquela coisa de orelha meio pontuda, olhos puxados, ele voa para lá e para cá, né? Então, no seu conto original, ele é cruel, ele mata se a criança tentar sair do reino da Terra do Nunca, entendeu? E o Capitão Gancho é um dos que escapa da Terra do Nunca e se torna um opositor. Ele se torna um elemento, vamos dizer assim, de contraponto ao Peter Pan. Né? E aí tem toda essa narrativa. Aí o Capitão Gancho, né, o Hulk, né, não é o Hulk da Marvel, não. É Hulk, é H-O-K, né? O Hulk Hulk, de gancho. ele, na verdade, o Gancho, né, ele vai se tornar uma representação de uma busca da integração entre a adultez e a infância. Ele vai buscar essa ponte, entendeu? Mas ele é transformado num vilão. Depois, principalmente quando surgem as primeiras ilustrações de Capitão Gancho a partir dos anos 30, anos 20, anos 30, Capitão Gancho se torna um vilão. Antes, quem era o vilão realmente era o Peter Pan. Tá? E isso é muito comum, porque se vocês pegarem os contos dos irmãos Grimm, os contos foram adaptados. Né? Os contos são cruéis, são sanguinolentos, são terríveis. Horrorosos, são pesadíssimos. Eu não sei qual criança conseguia dormir depois de ouvir uma história dessas. Na verdade, os contos eram para adultos. Sim. Eles foram adaptados para crianças posteriormente, né? Como narrativas. Primeiro, para intimidar as crianças que não obedeciam, né? E era uma maneira de fazer com que essas crianças temessem o desconhecido. Ó, se você sair daqui de casa e ir para a floresta, um lobo vai te pegar. Né? Então, essas narrativas elas foram para a educação. Lembrando que todas essas coisas que acontecem no mundo simbólico também têm um caráter pedagógico. Né? Sempre tem uma busca de educar, ou às vezes até de punir. Né? Eu vou falar aqui um pouco de Foucault, vigiar e punir. Né? Essa coisa do vigiar e punir que está relacionada à visão dos contos. Né? E isso também está nas fábulas, porque a fábula tem uma questão de moral, no fundo, para ensinar-nos a não repetir certos erros. O que a gente vê, por exemplo, nas parábolas cristãs, né, com a simbologia que está presente, inclusive, no Lenormand. Se vocês prestarem atenção, o Cristo usa muitas figuras de Lenormand para fazer suas parábolas. O peixe, as árvores das oliveiras, né? Ele faz menção ao cão. A montanha. Todo tempo ele faz uma montanha. A cruz. Ele faz essa... Porque, gente, os símbolos eles estão sempre nos atravessando. E o símbolo migra, ele está sempre migrando. Né? Então, quando ele chega numa cultura, ele tem que se adaptar àquele processo de formação cultural que a cultura dispõe. Outra pergunta. O Green Man
É o Homem Verde da Carta do Louco, do Crowley? É, entra numa complexidade para explicar em pouco tempo. Na verdade, o Greenman, ele é como fosse uma manifestação elemental. Dentro da cultura gaélica, na cultura céltica e druídica, esses elementos que fazem parte da floresta, né, como, por exemplo, Ceridian, que é a deusa maior dentro da cultura druídica, né, o deus galhudo, né, que a gente também faz uma relação com a figura do Gamo, né? Se a gente, quem leu a história do rei Arthur, né, nas Brumas de Avalon, vocês vão lembrar ali do deus galhudo, da representação da deusa, da sacerdotisa, do corvo. Esses elementos na natureza, eles são muito diferentes da cultura ocidental, qual o baralho de tarô foi construído. O tarô, querendo ou não, ele ganhou muita influência cristã. E muito daquilo que poderia ser originalmente pagão ficou meio que embutido ali, meio que adaptado. Por exemplo, das figuras do tarô, a Roda da Fortuna é uma deusa, né, romana, ligada ao destino, ao fado, né, do ser humano. Ela é uma das únicas que está ali citada. Mas se a gente fizesse uma ponte, por exemplo, da sacerdotisa com a pitonisa, podemos encontrar uma correspondência. No entanto, no Lenormand, essas figuras que aparecem, elas estão extremamente presentes no paganismo. A árvore, a nuvem, né? O mar, a figura da embarcação, né? Como aparece ali na Cátia abaixo, a figura do mar, né? Nós temos a figura do trevo, nós temos a figura e alguns objetos que eram usados, inclusive, na cultura pagã. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, o chicote, vocês vão ver em alguns baralhos, né, o chicote até é como aquela vassoura de bruxa. Né? Então, o Lenormand, vamos dizer assim, ele manteve mais coesão dos símbolos primordiais que o próprio tarô. O tarô tem uma forte influência medieval renascentista. E o Lenormand tem os seus símbolos lá atrás resgatados do paganismo para a Idade Média. Né? E claro que a Igreja Católica, o cristianismo, se apropriou desses símbolos e os tornou símbolos santos para poder forçar esses adoradores a se renderem, né? A passarem a professar a religião. Então, falar da árvore, gente, é um símbolo extremamente importante para as culturas pagãs. Né? Extremamente importante. E a gente não vê isso de uma forma tão clara, né? No tarô. Está embutido, né? A carta, por exemplo, da estrela, você tem a figura das árvores, né? Ali no fundo tem umas árvores, ou naqueles hastes do pendurado. As duas hastes que estão com os galhos cortados, não são seis de cada lado, representando os signos zodiacais, né? Representando ali o cadafalso. Então, esses símbolos estão, na verdade, embutidos. Não são tão, assim, naturais como os símbolos do Lenormand. Eu acho bacana que o Lenormand tem essa simbologia que ela é natural. Pouca coisa tem, assim, do processo artificial. Você vê que o Lenormand, que é considerado, inclusive, por muitos como uma espécie de sibila, ele pode ser considerado uma versão da sibila, né, digamos, mais destacada, assim como existem os minquiates no tarô, para o tarô, mas é uma sibila que não tem hierarquia, gente. Não tem essa coisa de ter um nobre. Ali o homem é mulher. Acabou. Não é um general, não é um imperador, não é um papa, né? É um homem, uma mulher. Todo mundo se identifica logo de cara. Não tem essa coisa de status, né? Então, por isso que ele o Lenormand, ele deriva dos símbolos de transição, porque ele transita fácil entre as culturas, né? E faz essas pontes de uma maneira mais dinâmica. Respondi? Respondido, respondidíssimo. Aqui estão pedindo, Jean, você poderia falar um pouco dos pássaros? Então, os pássaros estão muito ligados ao arquétipo da liberdade. Para algumas culturas, os pássaros eram símbolos dos espíritos, que quando desencarnavam, se tornavam pássaros. E quando você, por exemplo, recebia um pássaro na sua casa, era para alguns, principalmente renascentistas, né?
eles acreditavam que era uma visita de um membro da família ali, trazendo uma mensagem ou algo assim. Mas na cultura africana, por exemplo, a posição de um pássaro num determinado ponto da aldeia poderia representar algo a acontecer para aquele grupo. Um pássaro em determinada árvore, um pássaro no chão, um pássaro morto, ou um pássaro voando alto, um pássaro contra a tempestade, tudo é interpretável, né? Então, lembra que a palavra adivinhação vem de divinar e significa conversar com os deuses. Nós perdemos esse contexto original e transformamos a palavra adivinhação quase que uma palavra de cunho vulgar, que é pressupor de forma superficial sobre algo. Eu adivinho, né? Mas a gente que trabalha com oráculo, a gente sabe que o termo adivinhar transcende essa ideia de que eu estou pressupondo que algo existe, né? Estou tentando realmente saber que algo existe, né? E aqui o pássaro é exatamente símbolo da liberdade, é um arquétipo ligado à liberdade, é um arquétipo ligado à alma, é um arquétipo ligado à visitação espiritual, está tudo correlacionado. Até a terminologia adivinhação, eu estava buscando um livro, não sei se vocês estão me vendo, mas assim, Guia Completo de Adivinhação, que ele traz tarô, cristal, runas, leitura de mãos, etc. Até a terminologia adivinhação é uma coisa que eu não vejo o uso atual dela. Isso é uma terminologia antiga. Sim, acho que a nossa língua é viva e ela vai mudando, então esse livro ele é de Portugal, então o português de Portugal ele utiliza, mas o nosso português brasileiro, ele não, sei lá, eu não vejo o uso de adivinhação mais quando a gente fala de oráculo. As Tem a pessoas ver, até Jean? temem, as pessoas temem usar o termo adivinhação, porque elas têm receio de serem interpretadas de uma maneira errada e serem consideradas charlatãs. O termo adivinhação Exatamente. passou a ser, no Brasil, um termo relacionado com o charlatanismo. Entendeu? Não tem aquele status mais do sagrado, de conversar com os deuses. Todos os oráculos, gente, das antigas culturas, sempre foram usados para dois fins. Ou conversar com os deuses, ou articular o pensamento de guerra e de conquista. Todos eles. Tá? E os oráculos são derivações de jogos. A maioria dos oráculos que existem nasceram de jogos. Se a gente pegar os Senet, Senet é um jogo egípcio cujas peças chamam dedos. É a viagem da alma até os reinos inferiores. A alma tem que se livrar, né, dos reinos inferiores e voltar a reencarnar. E é um jogo que as pessoas bebiam cerveja e ficavam embriagadas jogando aquilo ali, que era um jogo na forma de dados, né? O próprio símbolo do dado, gente, é um símbolo de articulação do mundo concreto, né? A cleromancia, que era um oráculo feito com dados na Idade Média, foi uma derivação de jogos romanos, tanto que, se vocês pegarem na Bíblia, o manto de Cristo foi disputado por dois soldados romanos, dois legionários romanos, através de jogo de dados. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Opa, alguém abriu meu microfone. André, Fala, querido. desculpa interromper, mas eu não posso deixar de falar isso. Pessoal, o Giancarlo, inclusive, Giancarlo, eu acho que você deveria fazer um livro sobre isso. No Instagram dele... Eu puxo a orelha toda hora. Eu vou ficar que nem o Tolkien. Quando eu estiver lá com meus 70 anos, eu vou começar a publicar. Uma fábrica de livros. Não, porque você faz no seu Instagram, eu acompanho, algo que ninguém nunca fez, tá? Que eu nunca vi. Você fala historicamente o significado dos naipes menores, dos arcanos menores do tarô. Você explica a carta, acho que é o 6 de copas, que não são duas crianças, é um anão. Eu acho isso maravilhoso. Eu queria te parabenizar e alertar o pessoal para te seguir, principalmente quem conhece o tarô, ou quem quer conhecer, sobre esses estudos que você faz, a visão da Pamela Smith, quando fez as imagens, porque se fala muito dos arcanos maiores e não se sabe nada, quase nada dos arcanos menores. É isso, gratidão. Obrigado, obrigado. Bom, Jean, então te agradeço imensamente, acho que não temos mais perguntas. Te agradeço
mais uma vez por você aceitar nosso convite e sempre trazer um material tão maravilhoso, um conteúdo tão profundo e inédito, pessoal. Isso é pesquisa do Jean, não tem livro nenhum, não, isso é Jean fazendo. Então, muito obrigada. Olha, adquire esse livro, tá? Ele é fabuloso para vocês que trabalham com a questão do ser humano, entender como é a mecânica fenomenológica, como o oráculo ele mexe com as pessoas, né? Por isso que a gente tem tanta responsabilidade naquilo que a gente fala, revela, orienta. A gente tem uma responsabilidade, às vezes, maior até que um psicólogo, porque nós estamos dentro do inconsciente coletivo mais próximo dos deuses que os psicólogos, né? É verdade. É verdade, é verdade. Bom, eu vou interromper aqui nossa gravação, deixa eu concluir.